Galeria também. Vamos receber com carinho nosso amado Hernandes. Obrigado. É boa. Obrigado, irmão. Madrugada, viajando madrugada. Ora pela saúde dele. Ele é engraçadão, porque eu perguntei, sua saúde é boa? Um dia desse, ele falou, eu tenho todos os ites que a medicina conhece. É ninja, menino. Louvado seja Deus. Senhor, te agradecemos pela vinda tão linda, tão preciosa desse irmão do coração. Oramos para que o Senhor guarde sua mente, guarde seus pés, sua saúde, renova nele todo dia vigor e energia. E aquela graça para esta manhã, Senhor, renova sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe, santo varão. Pode assentar, queridos. Para mim é um privilégio estar aqui com o pastor Jeremias, esse irmão que Deus me deu como um companheiro de jornada. Você tem muitos colegas de ministério, mas não tem muitos amigos. Porque amigo é aquele que você abre o coração, reparte as dores, divide as cargas, celebra junto, chora junto, caminha junto. E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Jeremias, dos pastores desta igreja e do carinho deste rebanho. E agora, esse encontro que tem sido uma marca, né, na vida de tantos pastores, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu quero partilhar com vocês o texto de Lucas 3. Abra comigo, por gentileza, nesta passagem. Lucas 3, versos de 1 a 20. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem para considerarmos juntos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo.
Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Meus amados, eu queria conversar um pouco com vocês sobre João Batista. Para mim, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. O homem que vai ser o precursor do Messias. O homem que é considerado a dobradiça da Bíblia. Porque ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. É o homem empolgado com Jesus antes de nascer. É o homem que recebe o maior elogio dos lábios de Jesus. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. O propósito de Lucas, que era historiador e médico, é apresentar-nos o cenário em que João Batista entrou na história, como precursor do Messias, quando ele começa o seu ministério. E Lucas vai adotar um método para fazer isso. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província. E ele começa a fazer uma descrição do cenário político do império, da província e o cenário religioso da província. Se não, vejamos. Olha comigo o versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou do ano 14 depois de Cristo ao ano 37 depois de Cristo. Se João Batista começou no 15º ano, estou falando que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é como é que era o cenário do Império Romano, dos grandes imperadores, nesse primeiro século, quando o cristianismo vai se estabelecer no mundo. E nós poderíamos retroceder um pouquinho ao grande general Júlio César. Poderíamos relembrar de César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, que governou o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, que era seu filho adotivo, e governa do ano 14 ao ano 37, que foi sucedido por Calígula, que foi assassinado e governou do ano 37 ao ano 41, que foi sucedido por Cláudio, que governa do 41 ao 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando foram martirizados Paulo e Pedro, e começa então, a partir do incêndio de Roma, em 17 de julho do ano 64, a brutal perseguição contra os cristãos, que foi sucedido por Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano no ano 70, quando também a cidade de Jerusalém foi invadida e destruída no ano 70, pela liderança de Tito Flávio, e acontece a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, quando João é deportado para a ilha de Patmos, que foi sucedido por Galba, que tira João da ilha de Patmos e o devolve à cidade de Éfeso. Por que eu estou lhes trazendo à memória esclarecida esse breve relato? Para mostrar só uma coisa: o cenário político do império no primeiro século era cinzento, de homens maus, sanguinários, perversos, governando o mundo.
Não podia ser um cenário político pior do que esse. Mas a pergunta é: como é que estava a província de Israel quando João Batista dá início ao seu ministério? Veja comigo o versículo 1 como prossegue. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Se você percebeu, tem algo estranho no versículo 1. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome da lista não é filho de Herodes o Grande. O primeiro nome da lista é um governador romano. Como é que Pôncio Pilatos veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Onde está o tetrarca da Judéia? O nome dele não aparece na lista. No lugar do nome dele, e o nome dele é Arquelau, você pode conferir isso em Mateus 2:22. Aparece no lugar dele Pôncio Pilatos. O que aconteceu? O que houve? Para não aparecer aqui o nome de Arquelau, e sim o nome de um governador romano, Pôncio Pilatos. Para explicar isso, eu preciso de ter a paciência de vocês, porque preciso fazer uma retrospectiva na história, porque isso é fundamental para você entender a mensagem de João. Então me permita recuar ao ano 586, quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus. 70 anos de cativeiro babilônico. Nesse interregno, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna para a sua terra, não é mais a Babilônia quem governa o mundo, é o Império Medo-Persa. Esse grande império cai nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, que espalha a língua universal da época, o inglês da época, o grego. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, o grande império dele é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o comando dos Seleucidas da Síria, ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito. Quando os Ptolomeus governaram, é que foi feita a famosa tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou melhor dizendo, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, conhecida por todos nós como Septuaginta. Mas quando os Seleucidas governaram, o rei Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, levantando uma imagem ao deus grego e sacrificando porcos no altar do templo. Isso provoca uma guerra, porque Matatias Macabeu, juntamente com seu filho Judas Macabeu, não suportando essa profanação, declaram guerra aos Seleucidas e ganham a guerra, e libertam Israel do poder estrangeiro, formando o governo Asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel para o Império Romano. E a partir de 63 a.C., Israel passa a ser dominado pelo Império Romano. Naquela ocasião, Pompeu nomeou Antípater como rei de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho chamado Herodes o Grande recebe o título do Senado romano como rei dos judeus, governando todo o território de Israel. Quem foi Herodes o Grande? Às vezes é difícil a gente entender essa questão de Herodes, porque a Bíblia não categoriza quem é esse Herodes, mas a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande foi o que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas é esse aqui, tetrarca da Galiléia, foi quem mandou matar João Batista. Herodes Agripa I, que recebe também o título de rei, porque ele ajudou Calígula a ser imperador, e quando Calígula foi assassinado, ele ajudou o outro imperador, Cláudio, a ascender ao poder, e recebe do imperador o título de rei dos judeus. Foi quem mandou matar o apóstolo Tiago, lá em Atos 12. E a Bíblia fala de um quarto Herodes, Agripa II,
Herodes Agripa II, está lá em Mateus, lá em Atos 26, aquele que disse para Paulo em Cesareia Marítima: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Quem é o Herodes o Grande, pai desse time aqui do versículo 1? Esse homem foi um grande empreendedor. Tudo que tem grande em Israel foi ele que fez. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, ampliando o comércio, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos em Jerusalém. Ele era um grande construtor e empreendedor, mas ele tinha um problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, esse Herodes o Grande casou-se 9 vezes. 9 vezes. E logo que ele assumiu o governo, o primeiro ato dele foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico. Para dizer que quem manda sou eu. O sinédrio era composto de 71 membros. Quando ele se casa com essas tantas mulheres, a esposa preferida dele chamava-se Mariana, da nobreza. E a sogra dele, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um jovem sobrinho dela, chamado Aristóbulo, que tinha 17 anos, como sumo sacerdote. O sacerdócio estava corrompido. Ele nomeou. O menino foi bem, curiosamente, com ciúmes, com inveja, mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, fugiu para as sombras de Cleópatra, no Egito. E ele mandou seus emissários no Egito e matou a sogra. Diante disso, o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e disse: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na ausência dele, matou a esposa preferida dele antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse assim: quando seus filhos voltarem, eles vão estar mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na estância mineral de Jericó, que ele mesmo construíra, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai me prometer de matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que estou lhes contando essa breve história de novo? Porque eu não sei quanto a vocês, mas por muitos anos, mesmo depois de ser ordenado pastor, eu não entendia um texto da Bíblia. Eu não entendia Mateus 2, não entendia. Porque está escrito lá que vieram os magos do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E diz o texto, que com esta pergunta, Herodes se alarmou, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Uai, como é que um rei se alarma com uma simples pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira entra em pânico, só porque alguém fez uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia de quão carrasco, sanguinário, perverso era Herodes, e do que ele era capaz de fazer, sempre que na cabeça dele, alguém estava no caminho dele, para concorrer ao trono dele. E foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém e arredores. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, jamais será apiado do poder. Com a morte dele, o seu território, porque ele era rei de todo Israel, foi dividido em 4 partes. Nós chamamos isso de tetrarquia. O que é curioso é que o tetrarca da Judéia não está aqui. O tetrarca da Judéia está lá em Mateus 2:22, chamava-se Arquelau. E o que aconteceu com Arquelau? O que houve? Por que o nome dele não está aqui? Por que no lugar dele está Pôncio Pilatos aqui? O que aconteceu foi o seguinte: ele foi tão mau, tão perverso quanto o pai,
que os judeus não suportaram. E os judeus clamaram por Roma e disse: tira esse homem daqui. Notem isso. Israel estava debaixo do poder de Roma, mas era governado pela família Edomeia, pela família herodiana. Então Roma aproveita o momento, tira Arquelau do poder, bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano. Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto. Agora, responda para mim, esse time que está aqui, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, os filhos de Herodes, o grande, e o governador romano Pôncio Pilatos, era gente boa? Em outras palavras, se o cenário político do império estava cinzento, o cenário político da província de Israel era pior ainda. Bom, mas você pode dizer, bom, já que a política está toda torcida, levedada pela corrupção e pela violência, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Como é que estava a religião? Olha o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que vocês acharam de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só tem um. A religião está corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse posto de sumo sacerdote. Era comprada a peso de ouro. A religião está corrompida. O Anás já tinha sido deposto. O Anás era o sogro do Caifás. O Caifás, o sacerdote de fato, de direito, é o genro. Mas o Anás, apesar de ter sido deposto, ele ainda era muito influente. Nos bastidores, quem mandava era ele. Diríamos nós hoje que o Anás era o sumo sacerdote de fato, enquanto o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quem examinou Jesus, quando Jesus foi preso, não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo ao governador, foi Caifás. Ou seja, a religião está corrompida. E eu pergunto aos meus amados nesta manhã, tem esperança num cenário desse? Cenário político horrível, cenário religioso de apostasia, tem esperança num cenário desse? Você olha para o mundo hoje, irmãos, uma agenda global anticristã, um atentado contra a família, contra os valores judaicos cristãos, os valores morais de ponta cabeça, homens maus e perversos no trono, assentado nos postos mais altos da nação, seja do poder legislativo, seja do poder executivo, seja do poder judiciário, e você pergunta, tem esperança num cenário desse? E o que é preciosíssimo para nós, é que quando você olha para o cenário e não vê saída, Deus faz uma incursão para dentro da história, Deus cria um fato novo, Deus vira a mesa, Deus muda o placar do jogo, e Deus cria um movimento de renovação, de reavivamento e de restauração. Porque é nessa conjuntura que está escrito, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, em outras palavras, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja de Deus é indestrutível. Quando parece que não tem saída, Deus abre uma porta onde não tem saída. Deus levanta uma pessoa. Deus começa um movimento novo. Deus dá um sinal do seu favor. E o que eu acho impressionante, que esse João aqui é um cara estranho. É muito estranho. Ele se veste de maneira estranha. Ele se alimenta de maneira estranha. Ele vive num lugar estranho. Ele prega num lugar estranho. Mas se a palavra de Deus vem,
Não importa se numa grande metrópole, ou numa cidade interiorana, ou numa região rural, ou mesmo num deserto, as multidões vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se você está na maior cidade do estado, não importa se você está na menor cidade do estado, não importa se você está numa vila ou mesmo numa região rural, não importa se você está numa grande igreja, ou num grande templo, ou num templo de chão batido, ou debaixo de uma árvore, se a palavra de Deus vier, as pessoas vão se juntar para ouvir a palavra de Deus. Como é que foi o ministério desse homem? Confira comigo o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E o que me impressiona é que esse homem não é um pregador portas para dentro, ele é um pregador portas para fora. Ele foi lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Leia os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós estamos transformando a agenda em centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão. A grande pergunta é o que ele pregou? Porque tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos de silêncio profético ou período interbíblico. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem pregação, não tem palavra de Deus. E eu fico imaginando, irmãos, que quando João começa a pregar, alguém podia dizer assim para ele: João, pega leve, porque esse pessoal não está acostumado com Bíblia não. Se você pregar um sermão muito firme, muito forte, esse povo não aguenta não. Então prega uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta. Mas João não é um profeta da conveniência. João é o arauto do Rei dos Reis. João não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. Ele não prega para agradar, ele prega para levar as pessoas ao arrependimento. Ele não prega para receber aplausos dos homens, ele prega para levá-los à salvação em Cristo Jesus. Agora você pode fazer uma outra pergunta: de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é o dono dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. E eu acho isso fantástico. Porque depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador que se levanta, abre a Bíblia e prega a Bíblia. O pregador não é a fonte da mensagem. O pregador não cria a mensagem. O pregador não é a origem da mensagem. O pregador entrega a mensagem. O pregador é servo da mensagem. O pregador transmite a mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. A promessa que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, meus irmãos, ela vai produzir um efeito extraordinário, porque o versículo vai nos informar, no versículo de número 4, que João nos é apresentado como o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Está escrito assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O que é preparar o caminho do Senhor? Nós recebemos aqui, e foi exatamente na 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, na década de 90, o pastor Harry Stiggin, da missão Quacisabanto, onde aconteceu um dos mais importantes avivamentos do século XX, em 1966. Estivemos lá, pastor Jeremias, eu e muitos outros pastores, visitando a missão Quacisabanto. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali feiticeiros aos borbotões se converteram,
Ali foi construído um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Quando nós fomos para lá, em 1991, muitas pessoas brasileiras, que são místicas por natureza, disseram assim: nós queremos ver milagres diante dos nossos olhos. Pasmem vocês, ficamos lá mais de uma semana, e nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Entretanto, eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como aquele, nunca vi. Então perguntamos ao pastor Erlo Stign: pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. A igreja não produz avivamento, a igreja não agenda avivamento, a igreja não realiza avivamento, a igreja recebe avivamento. Avivamento é obra exclusiva de Deus, é uma ação soberana do Espírito Santo, mas compete à igreja, a você e a mim, prepararmos o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. E o que significa isso? O versículo 5 responde: é preciso acontecer uma revolução radical na nossa vida, na preparação do avivamento. E ele diz aí: todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo caminho torto vai ser endireitado, todo caminho escabroso vai ser aplainado. O resultado dessa reforma é o grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. A grande pergunta é: o que significa, irmãos? O que é um vale? Vale é uma depressão, é um buraco, um lugar sombrio. Vale significa aquelas áreas escuras, sombrias da nossa vida, onde estão aninhados pecados, talvez escondidos, ocultos. Enquanto isso não for tratado, enquanto esses vales não forem aterrados, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é monte? Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez. Onde tiver nariz empinado, as chuvas não descem, porque Deus resiste o soberbo. O que são os caminhos tortos, senão vida dupla? Se uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Onde tiver vida dupla, onde tiver hipocrisia, aí o Senhor não se manifesta. É preciso endireitar essas veredas. O que é caminho escabroso? A palavra escabroso significa fora do lugar. O que é que está fora do lugar na sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida sexual, sua vida sentimental, sua vida devocional? O que é que está fora do lugar na sua história? É preciso endireitar tudo isso e colocar tudo isso afinado com o diapasão do céu. O resultado está no versículo 6. Depois da reforma vem o reavivamento, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas você pode perguntar ao texto ainda: quem é que estava lá escutando João Batista no deserto? Confira comigo o versículo 7. Ele fala de multidões. Confira o versículo 10. Ele repete: multidões. Note que está no plural. Multidões. E por que multidões? Quando você vai para Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai notar que toda a província do Jordão, circunvizinhança do Jordão, estava no deserto. Toda a cidade de Jerusalém estava no deserto. Toda a província da Judéia estava no deserto. Dá uma olhadinha, por gentileza, em Mateus 3, 7, que diz lá que muitos fariseus, muitos saduceus estavam lá no deserto. O versículo 12 diz que os publicanos estavam lá no deserto. O versículo 14 diz que os soldados estavam lá no deserto. Haviam multidões no deserto. Por que eu estou trazendo isso à tona aqui? Porque, meus irmãos, hoje tem alguns especialistas em crescimento de igreja que me deixam assim um pouquinho espantado. Parece-nos que a tendência hoje é que um cidadão, ao entrar no seminário, ele fica fascinado, não para sair e plantar uma igreja, ou não para sair e pastorear ovelhas. Ele quer aproveitar essa veia acadêmica
para já fazer uma transição do bacharelado para o mestrado. E aí ele termina o mestrado para aproveitar o tempo, ele já engata num doutorado. Para não perder o ponto, ele já faz um pós-doc. E aí ele vira um especialista. E aí começa a escrever livros sobre crescimento de igreja, sobre plantação de igreja. Não plantou nenhum ponto de pregação ainda, mas ele é doutor em plantação de igreja. Ele nem atravessou a rua para falar de Jesus para o vizinho, mas ele é um doutor em crescimento de igreja. E esses especialistas, com exceção, é claro, dizem o seguinte: se você quer plantar uma igreja relevante, você tem que plantar uma igreja homogênea. E o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade, eu quero gente com dinheiro para investir no reino, então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou senão, eu quero plantar uma igreja para influenciar a classe pensante da cidade, eu quero gente formadora de opinião, eu quero gente com capacidade de influenciar a cidade intelectualmente. Então onde eu vou plantar uma igreja? Do lado de um grande centro universitário. Ou senão, não, eu vou fazer outra opção, eu vou fazer uma opção pelos pobres, eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade, a minha opção é pelos pobres. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso, nada disso. Aliás, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar, e sentar com honra. Na igreja de Deus não se olha a conta bancária, não se olha os diplomas da parede, não se olha a cor da pele, não se olha a condição social. Na igreja de Deus todos são rigorosamente iguais, lavados no sangue do Cordeiro. Mas você pode fazer outra pergunta para o texto: qual é o estilo de pregação de um pregador comprometido com avivamento? O que ele prega? Quais são suas ênfases? Vejamos no texto. A primeira ênfase da pregação de João Batista, irmãos, é que ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Veja comigo o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. E eu fico escandalizado com João Batista, perplexo, muita acidez na voz, muito áspero. Meus irmãos, se nós pastores aqui chegarmos no púlpito da igreja e nos dirigirmos aos amados irmãos, raça de víboras, no outro dia estamos desempregados. Por que ele está fazendo isso? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que tem em Mateus 3,7 que não está aqui? Lá em Mateus 3,7 ele explica por que ele está dizendo isso. Quando ele está olhando para essas multidões, ele vê muitos fariseus e saduceus vindo. Então ele diz: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas de vez em quando, quando eu estou lendo a Bíblia, me dá uma espécie de urticária, quando eu começo a ler sobre os fariseus. Não dá em você, não? Pensa num time complicado. Viu com lupa procurando o pecado dos outros e não viu os seus próprios. A pergunta é: os fariseus sempre foram assim? Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Meus irmãos, os fariseus surgiram nesse período chamado interbíblico para resistir à cultura helênica, à secularização da igreja da época. Os fariseus surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Os fariseus surgiram em defesa da fé, mas com o tempo eles foram se perdendo. Mantiveram a forma e perderam a essência. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Esse time estava lá escutando João Batista.
Os saduceus estavam lá também. Quem eram os saduceus? Os saduceus surgiram nesse mesmo período, também para ser um movimento de contracultura e de reforma, resistindo à secularização do helenismo. Eles eram da elite social, e eles se corromperam mais rapidamente, e eles foram tragados pela cultura grega, se secularizaram. É por isso que os saduceus, como os gregos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Tornaram-se colaboracionistas de Roma, ganharam em moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que as festas de Israel reuniam em Jerusalém multidões e multidões, a população quintuplicava. Para vocês terem uma ideia, nenhum adorador das muitas nações que vinham para Jerusalém podia comprar sequer um cordeiro ou uma pomba, uma rola com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, cobrando taxas abusivas para embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, nem uma rola, nem uma pomba, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era formada de currais de ovelhas, de pombas e gaiolas, de pombas e rolas. Foi por isso que Jesus pegou o chicote, virou as mesas dos cambistas, abriu os currais das ovelhas, abriu as gaiolas das aves e disse: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. E João diz: raça de víboras. Por que quer falar isso? Porque para João Batista a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi o próprio Deus, mas quem botou a hipocrisia no coração é o diabo. A segunda ênfase da pregação de João Batista, irmãos, confira comigo, ele alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7 de novo. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu fico chocado outra vez com João Batista. Tem 400 anos que ninguém prega. Tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. A graça de Deus, o amor de Deus. E o cara vai pregar o primeiro sermão sobre o inferno. É chocante. Eu posso garantir a vocês, pastores, eu não conheço ninguém, nenhum pastor que ao pregar um sermão sobre o inferno, vai receber um tapinha nas costas, na porta da igreja, escutando assim: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje, vou até mais leve para casa hoje. Dá ibope não, dá ibope não. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase de João Batista na pregação de avivamento, confira aí comigo, ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8, produzir pois frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante dar essa ênfase? Porque hoje, irmãos, prospera na nação brasileira, infelizmente, uma falsa teologia perigosa, chamada de hipergraça, ou supergraça, onde o pregador diz assim: venha como você está, e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você é livre. Você escolhe como você quer viver. Ninguém vai interferir na sua vida. Isso não é graça. Isso é desgraça. Isso leva a pessoa para o inferno. A graça transforma. A graça liberta. A graça salva. Quarta ênfase de João Batista, uma pregação de avivamento. Ele mostra, meus amados, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão.
Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O auditório está dando uma carteirada no pregador. Eles estão dizendo para João Batista assim: alto lá, João. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Corre nas nossas veias o sangue do patriarca Abraão. Então pega leve com a gente. Mas o verdadeiro filho de Abraão não é o que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro filho de Abraão é o que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Às vezes, eu pergunto assim para as pessoas: e você, meu irmão, está firme na sua salvação em Jesus? O cara diz assim: é claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Outros são mais sofisticados: sou calvinista desde que nasci. Você pode ser presbiteriano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser o que você quiser. Mas se você não nascer de novo, você não tem vida eterna. Tem muita gente confiando na estrutura eclesiástica. Tem muita gente confiando na estrutura teológica. Mas a sua experiência de conversão é pessoal. Você pode ter a cabeça de um teólogo e um coração incrédulo. A última ênfase de João Batista, irmãos, o seu sermão, está aí no versículo de número 9. É o perigo de uma vida infrutífera. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Em outras palavras, você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, vamos a outra pergunta ao texto. Esse tipo de mensagem produz resultado? Vamos ver? Primeiro resultado está aí nos versículos 10 e 11. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Duas coisas que eu chamo a atenção aqui dos irmãos: que em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. João está pregando. Não é ele que apela ao povo, é o povo que apela a ele. Foi o que aconteceu no Pentecostes. Pedro estava pregando. E enquanto pregava, a multidão apela ao pregador e diz: o que vão fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A palavra de Deus, uma flecha que atinge o coração. E as multidões estão perguntando para João: ô João, o que não vão fazer com esse sermão seu? E ele responde assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção na diferença cultural. Hoje nós vivemos na época do prodígio dos bens de consumo fáceis. Qualquer de nós aqui nessa sala, neste templo, se abrir o guarda-roupa, vai constatar uma coisa: tem mais roupa do que precisa. Todos nós aqui. Naquela época não era assim. Naquela época o cara tinha uma túnica e usava até acabar. O cara que tinha 2 túnicas era o só fulano. E ele disse: você tem 2? Dê uma. Não é fazer um bazar e trazer as roupas poídas, velhas, rasgadas, o sapato com a sola furada, não. Agora entenda uma coisa:
Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Segundo resultado, confira aí comigo, versos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Veja que os publicanos são mais sofisticados, rasgam um pouquinho de seda, já chama Jesus de mestre. O que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Roma não tinha a mesma estrutura que se tem hoje para recolher tributos. O leão está de olho em você, sabe mais da sua vida do que você mesmo. Eu estou falando agora de Receita Federal. Roma não tinha essa estrutura. O que Roma fazia? Roma fazia concessão para alguém recolher os tributos de uma determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido, mas Roma não tinha fiscalização nem interesse de regulamentar isso. O publicano podia cobrar o quanto ele quisesse, desde que passasse para Roma o valor devido. E os publicanos eram a raça mais odiada de Israel, porque explorava as pessoas para embolsar a grana. E esse time está lá escutando João Batista. Mestre, e nós? Vamos fazer o quê com seu sermão? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não é desonesto nos seus negócios. Veja se ele não usa de mecanismo de exploração para se enriquecer ilicitamente. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Veja se ele não está enriquecendo porque está explorando os mais fracos. Ô meus irmãos, eu não sei quanto vocês pensam e conhecem, mas eu não tenho dúvidas de que hoje tem muito crente enrolado, dando cheque sem fundo, fazendo dívida sabendo que não vai pagar, crente que é enrolado nos seus negócios, que nos bastidores faz qualquer coisa para ganhar mais dinheiro. A igreja evangélica brasileira está precisando de um choque ético. E notem vocês que João não está pregando justiça social, evangelho social não. O versículo 18 diz que ele está pregando o evangelho, porque o evangelho transforma o caráter, transforma a família, transforma a sociedade. Mas vamos ao terceiro resultado da pregação dele, versículo 14, olha comigo. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Está falando de soldados romanos, um território ocupado, Israel, e os soldados estão lá escutando. E João diz assim: a ninguém maltrateis. O que ele está falando? Preste atenção nisso. Qualquer pessoa, seja líder, militar, civil, político, religioso, corre um risco de, no topo da sua liderança, exorbitar no exercício dessa liderança e machucar a gente, porque olha as pessoas de cima para baixo, de tamanco alto. Cuidado para você não fazer da sua liderança uma plataforma para machucar pessoas. No reino de Deus, a pirâmide está invertida, o maior é o menor. Não deis denúncia falsa. Do que ele está tratando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina, para embolsar a grana. Então eu vou ilustrar, para ficar mais fácil. Como é que é o seu nome, meu filho? Vitor. Vou pegar o Vitor aqui para ilustrar. Imaginem vocês que o publicano chegasse na casa do Vitor, falando assim para ele: Vitor, eu vim te avisar que o imposto que vai pagar esse ano é tanto. O Vitor dava um suspiro profundo e dizia: eu não posso pagar isso tudo, é muito para mim. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade.
O publicano dizia, pois é isso que você vai pagar. E não discutia, não ia embora. Entrava o soldado. Ô Vitor, eu vim te dizer que o imposto que vai pagar esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo esse ano. Ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado pelo soldado é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz assim, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto a ponto de não receber propina. De não usar vantagens imediatas, mas ilícitas, imorais, para engordar o salário. Eu sei, meus irmãos, que essas coisas não acontecem mais no Brasil, mas nunca é demais alertar, não é verdade? Então deixa eu terminar falando 3 coisas agora do pregador. 3 coisas que merecem destaque acerca do pregador. Primeira coisa de destaque está no versículo 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira coisa é que o pregador tem consciência da sua identidade. Eu acho esse versículo incrível, versículo 15. Estando o povo, quem é o povo? O povo aqui é uma palavra coletiva que representa as multidões, todo mundo. Estando o povo na expectativa, discorrendo quantos? Todos no seu íntimo. Discorrendo o quê? O que estão discorrendo todo mundo? 100%. Estão dizendo o seguinte, ô gente, esse cara aí, esse João, ele não é precursor do Messias, é nada. Não, ele é o próprio Messias. Não, é ele. Vocês lá do fundo aí, o João é o Messias, tá? Lá da galeria, o Messias é o João. 100% dos votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados para João Batista, nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo, 100%. E essa cogitação de toda a multidão transforma-se numa pergunta. E essa pergunta é sutil. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente. Porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a isca venenosa aí. Muitos outros já tinham se levantado para dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, e dado com os burros na água. João poderia coçar a cabeça, bom gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente num deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa. Ele foi categórico. Não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe quem ele é, ele sabe a quem ele representa, e ele dá toda a glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória. A segunda coisa que esse homem precisa demonstrar para nós, é que ele tem consciência da sua total limitação. Olha o verso 16, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, me permita dizer isso, porque eu acho da mais alta importância.
Não importa quão conhecido você é, quão culto você é, quão eloquente você é, todos os pastores, todos os pregadores são rigorosamente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Não importa, pastor, como você batiza, se você batiza por imersão, se você batiza por efusão, se você batiza por aspersão, você, pastor, só consegue lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você, pastor, pode lidar com os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas você não tem poder para aplicar essas verdades espirituais no coração das pessoas. Você e eu somos limitados. João tinha consciência disso. Finalmente, em último lugar, terceiro e último lugar, o pregador é corajoso. Olha comigo o versículo 19 e 20, por gentileza. Está escrito o seguinte: mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes, o grande, pai desse Herodes aqui, tinha se casado 9 vezes. E um homem que se casa 9 vezes, tem filho com tantas mulheres, forma uma família disfuncional. Dos muitos filhos de Herodes, 4 receberam um poder político. Arquelau, tetrarca da Judeia, Mateus 2:22. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, entenda-se Filipe II, tetrarca de Traconites e Itureia. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia, esse Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma. E lá em Roma mora um irmão dele, chamado Filipe I, que é casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes I. Ou seja, a Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, não. A Herodias era também sobrinha de Herodes Antipas. O pecado dele não foi só de adultério, não, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus, que conquistaram e dominaram os edomitas, cidade de Petra, hoje, na Jordânia. E então ele se engraça com a mulher do seu irmão, com a Herodias, e Herodias diz assim para ele: se você me prometer se divorciar da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão Filipe e vou com você para Galileia ser sua mulher. Herodes topou. E aí pense comigo na cena. Um dia o Herodes desembarca na Galileia com a Herodias a tiracolo. Usando uma expressão que é muito própria do Jeremias, o João, que era cara de leão e não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara do Herodes Antipas e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você já pensou se os pregadores brasileiros botassem o dedo na cara dos políticos brasileiros para denunciar os seus pecados? Teríamos vida fácil? Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado por isso e foi. Aliás, foi preso. Preso aonde? Masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. 45, 50 graus todo dia. O Herodes até tinha um certo respeito, ou medo pelo menos, de João Batista. Às vezes ele dava uma escapadela para ouvir o João Batista. Sabe o que João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saía mais desesperado ainda. Aí um dia teve uma festa na casa do Herodes, aniversário dele. Convidou os amigos, já estavam todos chapados. Quando entra a filha de Herodias e dança de uma forma muito desenvolta, e o Herodes já chapado, bêbado,
dá um cheque em branco para a menina. Pode pedir o que você quiser. Eu preencho o cheque na hora. A menina, tão perigosa quanto a mãe, perguntou: mamãe, estou com um cheque em branco, o que é que eu peço? Peça a cabeça do João Batista, numa bandeja. Agora imagine você, o carrasco, saindo lá da Galileia, indo lá no Mar Morto, abrindo a prisão de Maquerós, tirando João Batista da prisão, botando a cabeça dele num cepo e tosando a cabeça dele com a espada. E agora, na festa da iniquidade, entra o bolo macabro da profanação. A cabeça de João Batista. E você sai dessa cena horrorizado, perplexo, chocado. O maior homem dentre os nascidos de mulher, sendo brutalmente assassinado, por ordem de um rei bêbado e adúltero, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você diz: meu Deus, que tragédia. João Batista, entretanto, não pensava assim. Para João Batista é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que o importante na vida de um homem não é como ele nasce, e nem como ele morre, mas é como ele ressuscita. João Batista entende que princípios e valores não se negociam. Que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu pergunto a vocês hoje, irmãos, que pai, que mãe coloca o nome num filho de Herodes? Só um louco, ou um desavisado. Mas o João Batista, mesmo morto, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico da história. O funil está cada dia mais afunilando. Não tem mais espaço para crentes covardes. É hora de se posicionar. Porque não importa viver, se preciso for, vale a pena morrer. Porque se o ideal é maior que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. Que Deus nos ajude a sermos fiéis nessa geração. Que Deus nos ajude a jamais amaciar a palavra para auferir favores dos homens. Que Deus nos dê a bênção de ver multidões sendo tocadas pelo Evangelho, se rendendo aos pés do Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, acabamos de ouvir uma palavra poderosa. E ouvimos sobre o fato de Deus mover através da pregação e do pregador. Creio que eu e você poderíamos receber uma oração especial essa manhã. Então, quantos estão aí no desafio da pregação? Então, todos aqui sabem a importância da palavra, temos ouvido isso com frequência aqui no CPL, o quanto a palavra precisa estar na nossa vida, na nossa boca, o compromisso do púlpito de ver o Senhor se manifestar por meio da palavra. Mas eu creio que a gente precisa sair daqui com algo diferente, com uma graça diferente, com uma unção diferente. Quando você chegar na sua igreja e o povo te ouvir pregar, dizer, alguma coisa aconteceu. Às vezes isso acontece na nossa história. O elogio mais estranho que eu recebi, pastor, de pregação, o senhor falou de às vezes ser elogiado, né? Foi o irmão que veio assim à frente, veio me cumprimentar, ele disse assim: pastor Yuri, oi, eu nunca gostei das suas pregações, mas hoje
foi boa. Você está fazendo alguma coisa diferente. Deve estar mais de perto de Deus. Eu falei assim, então melhorei, né, irmão? Melhorei. Então que Deus nos dê a graça de pregarmos e sermos usados por Deus para falar o coração de alguém. Também tive a experiência que assim que cheguei no oitavo, tinha 26 anos, e uma senhora no final do culto me procurou e me pediu perdão. Eu falei, mal cheguei, o que está acontecendo, né? Não, que você subiu, eu vi assim, menino tão novo, o que tem para falar, né? E o Senhor falou ao meu coração, então eu queria te pedir perdão. Falei, glória a Deus, glória a Deus por isso, né? E por que a senhora está me trazendo? Fiquei preocupado com as senhoras que Deus não falou o coração. Mas quando Deus nos usa, fala o coração, algo poderoso acontece. Tem a ver com a palavra precisa falar o intelecto, até para que o Espírito comunique isso à vida. Mas precisamos de uma graça especial de Deus. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer ser avivado nesse aspecto da pregação, você que quer ser usado por Deus de uma maneira diferente, você, pastor, chega aqui à frente, o senhor que vai orar por nós. Para quando pregarmos a palavra de Deus, talvez não tenha nada novo, e nem precisa ter, né? Mas tem uma unção, tem uma graça. Certa vez, e é recente, participei de um evento e alguém me disse, pastor, depois que você foi nesse evento, tem uma coisa diferente. Então que o Senhor faça essa coisa diferente, que é a nossa comunicação ser não só da palavra inteligível, mas uma palavra que a gente crê de todo o nosso coração. E certamente quando a gente crê de todo o coração e a gente tem uma experiência com Deus na palavra que a gente está trazendo, isso reflete sim no que está sendo comunicado. Então oração para que o Senhor nos impacte, para que o Senhor dê vida a nós primeiro, antes da gente pregar. E até a parábola simples que todo mundo já conhece, quando você pregar essa palavra, vai mover diferente no coração dos irmãos. Vamos receber essa oração com o pastor Hernandes. Ó Deus, os nossos lábios são lábios de barro, a não ser que o teu Espírito toque nesses lábios. Meu Deus, nós precisamos muito mesmo de uma unção especial, de um revestimento de poder, de uma capacitação além da capacitação acadêmica, além daquilo que podemos extrair dos livros. Ah, Senhor, nós precisamos é do poder do Espírito Santo, que ao abrirmos a nossa boca, a tua palavra flua com graça e com poder. Amém. Não queremos apenas proferir a tua palavra, queremos ser boca tua. Queremos, meu Deus, te pedir que tu geres uma experiência tão singular nesta área na nossa vida, que tenhamos a convicção, como João teve, veio a palavra do Senhor a João. Ah, Senhor, que ao abrirmos a tua palavra, ela salte do papel para o nosso coração, ela queime o nosso coração, ela corrija as sinuosidades da nossa alma, ela tire como um bisturi aquilo que está infectado em nossa vida. Em nome de Jesus, que a tua palavra, que é luz, ilumine cada canto da nossa história, cada área da nossa vida, por amor do teu nome. Que esta palavra impacte a nós, antes de impactar as pessoas que nos escutem. Por amor do teu nome, Senhor, reaviva o nosso ministério, reaviva o nosso coração. Ah, Senhor, que esta palavra possa arder em nós, e nós sejamos um graveto seco a pegar fogo, para que este fogo inflame outros corações. Aqui está o teu povo, aqui está pastores, líderes, homens e mulheres que amam a Jesus, que trabalham para Jesus. Mas, Senhor, nós não queremos apenas trabalhar, nós queremos ser capacitados pelo poder do Espírito Santo. Porque se o teu Espírito nos tomar, se o teu Espírito nos encher, se o teu Espírito nos revestir, basta uma palavra e os corações se derreterão.
por amor do teu nome, Senhor, nós não podemos alcançar o coração, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, Senhor, que ao abrir da nossa boca, a tua palavra venha no poder do teu Espírito, o mesmo Espírito que a inspirou, agora possa aplicá-la com grande graça e poder aos corações. Meu Deus, que ao voltarmos cada um para a nossa casa, para o nosso ministério respectivo, Senhor, gera um fato novo, traz-nos experiências novas, gloriosas, benditas, de vermos corações se rendendo, de vermos multidões famintas, de pessoas vindo de todos os cantos e todos os lados, para ouvir a tua palavra. Dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos avivamento, Senhor, é a nossa súplica e a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia, amém.